Olha, antes dessa aprovação acontecer, quem acompanhou todo o processo bem de perto foram os governadores. Eu te digo, alguns deles chegaram a criar grupos para debater o assunto, como é o caso do governador do Ceará, o Elmano de Freitas, com quem a gente conversa agora, ao vivo. Governador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Reforma aprovada, o texto contemplou os pedidos dos governadores, principalmente no caso da região Nordeste. O senhor ouviu agora a minha discussão aqui com o Yuri Pita. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meu Dia. Eu estou muito feliz com a votação ocorrida no Senado Federal, porque eu penso que nós estamos superando um grande desafio de mais de 40 anos que nós falamos no Brasil de fazer uma reforma tributária. E, efetivamente, além das questões fiscais, nós temos a questão do emprego, de investimentos, que só vão poder acontecer com maior intensidade os investidores tendo segurança das regras tributárias e do aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro. Eu tenho visto algumas declarações sobre, afinal, a reforma tributária que nós aprovamos, tivemos ontem, ainda temos que aprovar na Câmara. Tem lei complementar para ser aprovada, ela é a reforma tributária dos nossos sonhos? Ela não é e ela nunca será, porque cada um de nós tem uma ideia de reforma tributária. Mas se nós compararmos o modelo tributário que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional e o sistema que temos hoje, melhora muito o sistema tributário brasileiro. Para a gente ter uma ideia, nós temos hoje mais de 5.500 leis municipais de ISS. Nós temos mais de 27 leis de ICMS, algo em torno de 3.000 decretos, portarias, resoluções, nesse grande calhamaço de regras tributárias que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário avalia que se as empresas no Brasil elas precisam gastar por ano algo em torno de 181 bilhões de reais para dar conta do seu trabalho de cumprir o dever como contribuinte. Nós vamos sair dessas mais de 3.000 leis para 2 leis, uma do IVA, do ICBS, outra do IBS, com regras para todo o país. Então, essa simplificação de leis, combinado com a digitalização que nós estamos acompanhando em todos os estados, nós já estamos passando da fase de ter o auditor na empresa e temos muito mais o trabalho de inteligência. Então, isso vai facilitar muito o trabalho dos investimentos, os investidores, especialmente os que fazem investimento de longo prazo, sabe que daqui a alguns anos o Brasil vai ter regras muito mais simples e eu tenho certeza que isso vai favorecer demais o investimento no país. Eu quero, portanto, a gente faz muita crítica, às vezes, ao Congresso, à política, mas eu quero hoje parabenizar o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que cumpriram com sua palavra de pautar a reforma tributária, e ao presidente Lula, que no primeiro ano de governo está conseguindo aprovar uma reforma tributária que nós esperamos há mais de 40 anos, e evidentemente não é a reforma tributária que eu gostaria, mas é uma reforma tributária que melhora muito o atual sistema que nós temos. E para o Ceará, para o Nordeste, a reforma tributária ela corrige uma questão histórica. No Brasil é o único país do mundo que o consumidor, quando paga o imposto ao comprar um produto, o imposto, em vez de ser do estado que ele mora, o imposto iria uma parte para o estado que estava produzindo. Essa distorção está sendo corrigida nessa reforma tributária. E, portanto, nós vamos ter agora, quando o consumidor de São Paulo compra um produto, o dinheiro, o imposto desse consumidor fica em São Paulo. Quando um cearense comprar um produto, o imposto que ele está comprando como consumidor fica no Ceará. E assim os demais estados. Evidentemente que isso é mais justo. E o Senado nos deu uma decisão muito importante, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Nós estamos acabando com aqueles incentivos, fazendo uma transição, evidentemente, e um fundo de 60 bilhões de reais, que nos permitirá, com todos os estados participando, tendo acesso a esse recurso, especialmente os estados, as regiões menos desenvolvidas, com maior parte de recursos, mas são 60 bilhões para quê? Para atrair investimento, para ter relação com o setor privado, para que as empresas possam vir para o Ceará, para Paraíba, para Bahia, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Goiás, para o Mato Grosso, para o Norte. Ou seja, vamos ter um recurso
para poder atrair investimento e, com isso, gerar emprego e renda para o nosso povo. O governador, a cada 10 governadores que eu converso, 10 têm 2 verdades absolutas. Precisamos de uma reforma e não é a reforma que a gente queria. É impressionante. A Basília Rodrigues vai chegar aqui, então, para participar dessa conversa com a gente. Basília. Obrigada, Luciana. Governador, pelo tamanho da sua primeira resposta, eu tenho certeza que o senhor está muito feliz com a aprovação dessa reforma tributária. A gente tem visto, e até entrevistamos aqui no Brasil Meio-Dia, governadores que se identificam com o grupo dos estados perdedores. O Ceará está no outro polo, né? O grupo dos estados que vão ganhar com esta reforma. Só que ontem chamou a atenção a ausência de alguns senadores na hora da votação, como Cid Gomes, que é da bancada do Ceará. O senhor acha que estas ausências ou até os votos contrários azedam essa vitória de estados como o do senhor? Não, primeiro o senador Cid Gomes tem questões políticas no estado do Ceará, que, por coincidência, ontem ele estava envolvido em reuniões do seu partido, o PDT, conflito interno do partido, que ele precisou e foi cobrado por seus liderados de participar ativamente desse processo. Certamente por isso, outras questões que ainda não falei com ele, não permitiram ele votar, mas ele ajudou muito, inclusive, nos debates acontecidos durante toda a tramitação do Senado. Inclusive, ainda ontem, eu estive conversando com o senador Cid, com a senadora Augusta Brito, que apresentou uma emenda para garantir um tratamento diferenciado ao hidrogênio verde. O senador Cid ajudou na articulação disso junto ao relator, a quem também quero agradecer e parabenizar pela sensibilidade, que o país dá um sinal claro de colaboração na mudança da matriz energética brasileira, de sair de combustível fóssil e fazendo uma transição, que sabemos que não é do dia para a noite, vai ser um processo longo, mas nós estamos compromissados em ter uma nova matriz energética, tendo como base o hidrogênio verde, as energias renováveis. E ontem o senador Cid ainda ontem estava participando, por outra questão não pôde participar, mas tem ajudado muito a tramitação do projeto. Então, eu penso que uma proposta que está há 40 anos tramitando no Congresso Nacional, efetivamente, eu acho que o importante era ter sido aprovada. O que importa mesmo é que daqui a um ano nós vamos ter um novo sistema tributário brasileiro e os investidores, os governos, as pessoas vão saber que, em vez de ela ter que entender de 3.000 leis, elas vão poder estudar 2, 3, 4 leis. E que isso, portanto, permite muito mais transparência. E eu tenho visto falar sobre o tamanho da alíquota. É muito importante, porque na emenda constitucional fica claro de que vai ter uma calibragem, ou seja, é 0,1% o novo imposto, e nós vamos ver como é que vai se comportar essa arrecadação, para que a gente nem aumente a carga tributária e nem crie uma crise fiscal nas contas do Estado e do governo federal. Portanto, isso vai ser feito na medida em que a gente inicia um processo de transição, nós vamos percebendo o comportamento desse novo tributo e, efetivamente, garantindo que alguns setores possam ter tratamento diferenciado, como é na educação, como é a saúde, como é os produtos comprados por pessoas com deficiência, como é a parte de alimentos. Efetivamente, esses setores precisavam ter tratamento diferenciado, porque são muito importantes para a sociedade. Como o hidrogênio verde é muito importante, porque nós estamos disputando no mundo grandes investimentos. Só aqui no estado do Ceará, nós temos previsão de investimento de mais de 40 bilhões de reais e nós precisamos de uma regulamentação de hidrogênio verde, de energia eólica no mar. E a reforma tributária ela é muito importante para que o país possa ter crescimento econômico. E eu acho que esse é outro aspecto importante. Porque na medida que a reforma tributária, onde o IVA foi implantado, nós tivemos caso de crescimento de 10% do PIB. Se nós tivermos 10% de crescimento do PIB, efetivamente eu aumento a arrecadação com o crescimento da economia, o que é o mais importante. Na medida que a economia cresça, eu diminuo a necessidade, posso até discutir redução de carga tributária para os setores estratégicos e que são mais sensíveis à nossa sociedade. Muito bem, a Basília, o governador, a Basília que viabilizou essa entrevista, então ela vai ganhar o direito de fazer a última pergunta, Basília. O senhor nem está no Brasil, né, governador? Então até agradeço por essa conexão aí para o senhor entrar ao vivo aqui conosco na CNN. Bom, uma pergunta bem simples.
Quando o retorno da reforma tributária vem para o povo do Ceará, né, que é o estado governado pelo senhor? Tá tudo bom, tá tudo bem, passou aí uma reforma tributária no Senado, ainda tem a etapa da Câmara, mas tudo indica que até o fim do ano, depois de 40 anos, teremos essa reforma no sistema tributário brasileiro. E o povo vai sentir os efeitos disso quando? O povo vai sentir os efeitos disso, efetivamente, na medida que a transição vai acontecendo. Mas a partir, ou seja, nós estamos votando uma reforma que, por exemplo, nem é para o governo que eu estou exercendo nesse momento. O governo até 2026. Nós estamos propondo uma reforma que ela vai começar essa transição em 2027 até 2032. Nós estamos fazendo isso para a sociedade brasileira, para a sociedade cearense, do Nordeste. Nós vamos ter imediatamente um fundo de compensação, um fundo de desenvolvimento regional. Isso sim vai permitir. No Ceará, nós estamos fazendo a simulação que fizemos, é um recurso de algo em torno de 3,4 bilhões, que nos permitirá garantir incentivos e apoio aos investidores que queiram vir produzir no estado do Ceará e gerar emprego e renda para o nosso povo. Nós garantimos esse fundo até aqui no Senado de 60 bilhões, 42% disso será para os estados do Nordeste, algo em torno de 19, 20% para o Sudeste, mas todas as regiões vão ter acesso a esse fundo de desenvolvimento regional. E o que eu acho que nós vamos sentir, o que eu penso que é mais imediato, é a decisão de investimentos privados no Brasil. Quando os investidores têm a segurança de que a regra tributária será essa no Brasil nos próximos anos, eles vão antecipar investimentos. E isso gerará crescimento da economia e mais emprego e oportunidade para o nosso povo. Com esse crescimento da economia, eu tenho absoluta segurança que nós vamos ter condição dos nossos estados de continuar a fazer as políticas públicas, como no caso do Ceará. Minha missão no governo do estado do Ceará é ter escola em tempo integral em 100% da rede estadual de ensino até o final do meu governo. Efetivamente, para isso, nós precisamos ter recursos, precisamos ter orçamento. E eu penso que nós só temos isso quando a economia cresce, quando o investimento privado ele é alavancado e ele, para isso, precisa ter segurança jurídica, regra tributária, simplificação, ter crédito, ter juro baixo, para poder permitir que o investimento aconteça e aí o nosso povo vai sentir o benefício, especialmente com mais emprego, com melhores salários e com mais oportunidades. Certo. Muito obrigada. A gente conversou com o governador Eumano de Freitas, governador do Ceará, que nos cedeu o tempo, mesmo não estando no Brasil aqui, para falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Ainda levantou a bandeira da educação, que é sempre muito importante. Aliás, a educação do seu estado é bem boa, governador. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço. Olha...